Olá, aqui é a Júlia e nessa série de episódios eu quero mostrar para você as boas práticas dos projetos de instalações em BIM. Nesse episódio especificamente eu vou falar para você as boas práticas das instalações pluviais. E claro que aqui a gente vai seguir as recomendações das normas, né? Então aqui a gente vai falar sobre as recomendações da norma 108/44, NBR 108/44, que fala e que rege as instalações de águas pluviais. Mas vamos lá o que interessa. Eu vou pontuar item a item as boas práticas desse projeto aqui. Desse projeto aqui que a gente desenvolveu para uma residência unifamiliar e vou mostrar para você cada consideração que nós tivemos aqui no escritório para esse projeto. Para quê? Para o projeto funcionar lá na obra, funcionar durante o uso da obra do nosso cliente, funcionar na execução. Aqui a gente fala de projeto em BIM, a gente está falando de uma construção virtual. Então, eu vou te passar cada um desses conceitos para você levar aí para o teu projeto. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente faz o quê? A gente coloca o tubo de queda, o nosso coletor vertical, essa tubulação aqui, com um diâmetro um pouco maior do que o mínimo da norma. Conforme o dimensionamento da NBR, a gente chegaria até com folga num diâmetro de 75 milímetros para esse coletor pluvial, que até 70 milímetros é o diâmetro mínimo que a norma ela permite que tenha um coletor pluvial. Mas aí o que que acontece? Por que que a gente não coloca o diâmetro dimensionado, o diâmetro de 75 milímetros aqui? Esse aqui é um tubo de 100 milímetros. E nós aqui no escritório consideramos esse o diâmetro mínimo para um coletor vertical. Por quê? Dois principais motivos. Um deles é a questão de entupimento por folha, por galho, por sujeira. Às vezes essa residência é executada do lado de um edifício e o pessoal do prédio joga coisa em cima do telhado. Então, às vezes é plástico, é sacola, o que gera um entupimento nessa tubulação de pluvial, nesse coletor vertical, causando danos e problemas aí para o nosso cliente. O segundo motivo é porque a norma, essa mesma dos projetos de águas pluviais, ela é uma norma bem antiga. E hoje o que que a gente tem? Chuvas muito intensas em um curto período de tempo. E a gente não quer que o nosso cliente sofra com um transbordamento, ou às vezes o tubo de queda não venceu essa demanda de chuva naqueles 10 minutos, 15 minutos que teve uma chuva muito intensa. Então a gente coloca esse tubo, esse coletor vertical de pelo menos 100 milímetros, tá? Então aqui no escritório é regra. Coletor vertical, tubo de queda pluvial vai ser de pelo menos 100 milímetros. Segunda consideração muito importante, que é bem estranho, poucos projetistas costumam projetar dessa forma, que é evitando a sucção dessa tubulação pluvial. Principalmente quando a gente tem um desvio horizontal aqui, ó. A gente não tem logo esse bocal da calha aqui em cima, direto no coletor vertical. A gente tem um desvio horizontal, que a água pluvial vai vir por esses bocais que estão aqui na calha, vai vir na horizontal, desviar na horizontal, até o nosso tubo de queda, até o nosso coletor vertical. O que que a gente faz? A gente faz uma ventilação nessa tubulação. Essa tubulação a gente prolonga ela com um terminal de ventilação similar ao do esgoto, é a mesma pecinha, esse terminal de ventilação, que a gente coloca lá no topo. Para quê? Para evitar a sucção. Então, quando a água vai descer nessa tubulação, se ela causa um vácuo em função da quantidade de água, porque essa água ela vai descer em velocidade nessa tubulação, para ela não gerar sucção e gerar um vácuo ali dentro, a gente coloca essa ventilação. Então, se tiver essa sucção, ao invés dela gerar esse vácuo, ela vai succionar o ar lá da atmosfera, lá de fora do telhado. Então, a gente sempre coloca esse terminal de ventilação quando a gente tem tubulações de pluvial desviando na horizontal até chegar no tubo de queda, tá? Outra consideração extremamente importante, que aqui a gente leva em consideração para todos
os projetos e para todas as calhas é utilizar de bocal duplo. Tá vendo que eu tenho bocal duplo indo para só um tubo? Isso quer dizer o quê? Não quer dizer que eu precisaria de 2 tubos de 100 e depois está juntando em apenas um. Quer dizer que eu preciso apenas um tubo. Precisaria, na verdade, apenas um tubo. Mas por que que a gente coloca 2 bocais? Mais uma vez, para evitar problemas para o nosso cliente. Quando a gente fala de chuva, é algo que a gente não consegue controlar, né? Então, o que que a gente faz? A gente projeta sempre 2 bocais. A gente chama de bocal duplo. Então, todo ponto de coleta de água pluvial na calha vai ser duplo, assim como está aqui nesse projeto. Necessariamente por dimensionamento, mais uma vez, pelo dimensionamento da norma, não precisaria, mas por boas práticas dos projetos de instalações de águas pluviais e para resguardo do nosso cliente, a gente coloca mais esse bocal. Então, se um vier a entupir, o outro vai aguentar o tranco, vai coletar essa água. E também para a gente não ter uma calha sobrecarregada, uma calha com um volume de água muito grande, que a gente tem um menor volume, que essa água venha do telhado, caia na calha e vá direto para os bocais. E para que esses bocais vençam essa demanda. Então, para a gente não sobrecarregar a calha e para a gente evitar um problema de entupimento e não ter saída ali nesse telhado. Então, vai ter 2 bocais em cada ponto de coleta da calha. Outra consideração bem importante, aí não vale só para o coletor, não só para o ponto lá de coleta na calha, mas para toda a instalação pluvial, é a utilização de ligações a 45 graus, como essa aqui, desvio a 45 graus, aqui a gente também tem um outro 45, que liga a 45 nessa outra tubulação, então a gente sempre faz os desvios, principalmente desvios na horizontal, que a tubulação está indo numa direção e vai para outra a 45 graus. Aqui a gente tem um desvio da vertical para horizontal. Aí a gente costuma utilizar curva de 90 de raio longo ou então 2 curvas ou joelhos de 45 graus aqui. A gente não utiliza curva de raio curto, ao contrário do que a gente tem aqui, ó, no bocal. A gente sempre prefere, tá aí mais uma dica de boas práticas. A gente sempre prefere sair fazer o bocal de coleta na calha, né? Ter essa saída de pluvial da calha sempre por baixo dela. Quando não dá, a gente sai pela lateral da calha. Lembrando que se a gente tem um tubo de 100 milímetros, para esse tubo encher ali os seus 30, 40%, a calha também vai ficar com água, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração no projeto. Então o que que a gente faz? É sempre preferível sair por baixo da calha, pelo fundo da calha, com o quê? Curvas de raio curto, tá? A gente não coloca joelho nesse sistema, joelho de 90 jamais. A gente coloca essas curvas de raio curto, curvas de 90 de raio curto. E como todo projeto em BIM, esse é um projeto desenvolvido no Revit. Acredito que quando você bateu o olho aqui, você já identificou de que software que é, porque o Revit é um dos softwares mais bem conceituados no mundo atualmente, principalmente para projetos de instalações, que a gente consegue trazer esse realismo. Então a gente faz a construção virtual de cada uma das instalações, de cada uma das peças, tubos, materiais que a gente quer que o nosso cliente execute lá na obra. Então, cada pecinha que eu tenho aqui, esse terminal, essa junção de 100 para 100 para 100, essa curva de raio curto, essa curva de raio longo, essa luva que a gente tem aqui embaixo, essa outra luva que a gente tem depois do joelho de 45, esse outro joelho de 45 que está aqui no meio, todas as pecinhas, todas as conexões, todo o comprimento de tubulação vai ser quantificado e vai sair direto no nosso quantitativo feito no Revit. Então, aqui no Revit, cada peça que a gente insere no projeto, cada tubulação, cada item que a gente insere no projeto vai automaticamente para o nosso quantitativo, o que nos dá muita produtividade ali nos documentos de entrega para o cliente, né? Porque o quantitativo é um dos documentos que a gente entrega para o cliente.
E a gente faz tudo isso de forma automatizada, podendo categorizar esse quantitativo, como por exemplo, aqui você está vendo essa tubulação toda em verde, né? O verde, no nosso template, nos nossos modelos de vista, ele simboliza a disciplina de águas pluviais. Esgoto é outra cor, esgoto com gordura é outra cor, ventilação é outra cor, água fria é outra cor, água quente, recalque, alimentação. Cada um tem a sua cor para ficar mais fácil de visualizar aqui no projeto. Então aqui o verdinho, ele significa a tubulação de pluvial. E essa informação já está inserida aqui no meu projeto. Então, se eu quiser, por exemplo, categorizar por disciplina, eu posso colocar, eu quero o quantitativo das tubulações de águas pluviais e vai sair separado das águas pluviais, separado da de esgoto, por mais que seja o mesmo material, nesse caso esgoto, série normal, aquele branquinho mesmo. Então ele vai sair separado por categorias que eu determinar. Se eu quiser determinar essas mesmas categorias, mas ainda dividido por pavimento, então vamos supor que eu tenho um edifício e tenho várias sacadas, então eu consigo quantificar quanto de material eu tenho para águas pluviais no pavimento 3, no pavimento 4, no pavimento 5, tudo isso categorizado, o que nos dá uma personalização do nosso trabalho para realmente funcionar para o nosso cliente, né? Vamos ver como que o nosso cliente vai comprar, que tipo de categorias que ele precisa de material por pavimento, por apartamento, global ele precisa para orçar com as empresas. Então a gente faz esse quantitativo conforme a necessidade e conforme o que o nosso cliente precisa, tá? Então essas foram as recomendações boas práticas para essa instalação de águas pluviais de um projeto residencial. E agora eu quero ver você aplicando aí nos seus projetos também. Caso você ainda não está inscrito aqui no canal, já clica aqui em se inscrever para você receber uma notificação sempre que eu colocar novos conteúdos aqui no canal do YouTube. Um grande abraço e vejo você no próximo episódio.